Fala, meu povo, tudo bem? Então, meu nome é Davi Figueiredo, eu sou desenvolvedor de software há 11 anos e eu tô aqui para explicar a respeito das 5 etapas do desenvolvimento de um aplicativo. A razão principal de eu estar gravando esse vídeo é porque eu estou recebendo uma demanda muito grande de pessoas que querem começar a desenvolver apps, querem entrar nesse mercado, mas que por não conhecerem o processo de desenvolvimento, acabam se perdendo no meio do caminho, acabam ficando confusas a respeito do que você precisa para poder avançar para uma próxima etapa. E por conta disso eu vou gravar esse vídeo aqui para poder explicar isso de uma vez e não precisar ficar explicando todas as outras vezes, porque eu estava gastando mais tempo explicando sobre o processo do que aplicando o processo de fato. Então, bom, vamos lá, vamos direto ao ponto. Primeira fase de um aplicativo é a fase de brainstorm. Fase de brainstorm é aquela fase onde você pode pensar o que você quiser. Na verdade, você sempre pode pensar o que você quiser, mas o ideal é que chegue em determinadas etapas do projeto que a gente comece a podar esse pensamento. E definitivamente essa não é a proposta da primeira etapa. Primeira etapa a gente tem que pensar alto mesmo, a gente tem que pensar em todos os mercados que a gente pode atingir com esse aplicativo. A gente pode pensar em quantas milhões de pessoas podem usar esse aplicativo, quem são as pessoas que poderão ser chaves na hora de poder divulgar esse aplicativo. Enfim, é a fase onde a gente tem que pensar alto, tem que pensar em todos os mercados sim, tem que pensar numa forma de se comunicar legal com o público, que enfim, às vezes não é barata, às vezes não é viável, mas seria a forma legal. Então essa fase é aquela fase onde a gente tem que sonhar alto mesmo, tem que pensar em tudo que a gente puder, ao máximo que a gente puder. Já na segunda etapa, a gente começa a podar um pouquinho isso. A segunda etapa é uma etapa de escopo. Algumas pessoas chamam essa etapa de projeto, mas eu não acho que o projeto acabe aí, porque a gente vai ter várias alterações ao longo do caminho. Então eu chamo de uma etapa de escopo. Que escopo nada mais é do que um primeiro compromisso que você faz com um projeto. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma ideia de um aplicativo revolucionário, e aí na hora que eu começo a colocar aquilo no papel, eu começo a assumir um compromisso com aquilo que está no papel, eu começo a ver que tem algumas partes daquele aplicativo que já não fazem mais tanto sentido quando elas são combinadas, né? Quando elas estão em conjunto. Então a gente começa a ver que aquilo ali já não faz mais tanto sentido, a gente começa a tirar algumas coisas, a gente começa a colocar algumas outras coisas que a gente acha que é mais viável. E o final desse processo, dessa segunda etapa, é a gente conseguir entregar um escopo que seja mais claro, né, do que a etapa de brainstorming e mais conciso, né, que faça mais sentido como um todo. Então, essa é a proposta da segunda etapa, a etapa de escopo. E uma vez que a gente tem essa entrega, que é o escopo do projeto, a gente passa para a terceira etapa. A terceira etapa é a etapa de prototipação. Algumas pessoas não gostam de fazer essa etapa porque ela é uma etapa que às vezes dá muito trabalho e não gera um resultado tão grande a respeito pelo trabalho que ela dá, né? Então, pode ser que o custo-benefício dessa etapa não vale a pena para algumas pessoas. Mas quando a pessoa não tem muito clara qual que é a ideia dela, né, ou ela não tem o mercado já diretamente para ela poder aplicar, a etapa de prototipação é essencial. Então, o que é essa etapa de prototipação? É uma etapa onde a gente tem um foco muito grande em design, tá? É uma etapa onde a gente vai se preocupar um pouco mais com a identidade visual do aplicativo, com o fluxo que o cliente vai seguir na hora que ele estiver usando o aplicativo. E tudo isso vai culminar em um protótipo de app. O protótipo de app é um mini aplicativo que você tem, que você instala no seu celular através de alguns canais específicos, né? Não é um canal público, você não vai na loja e baixa um protótipo, mas você tem algumas ferramentas para poder fazer isso, como Figma, Adobe XD, entre outras. E esse protótipo ele tenta reproduzir como que o aplicativo vai funcionar na vida real. Então você já tem uma série de interfaces ali que vão corresponder às interfaces da vida real. Você tem uma série de telas que vão corresponder às telas do seu aplicativo real, mas elas são produzidas de uma forma que a gente não obrigatoriamente precisa implementar todas as funções do app. Né? Então, por exemplo, a pessoa vai ter uma tela de registro lá no protótipo dela, mas quando você clicar em registrar, ele não vai estar te registrando de fato. Ele vai servir apenas para poder te mostrar como que funciona o fluxo de registro. E essa etapa ela é extremamente importante, não só pelo protótipo em si, mas pelo fato de você conseguir levar isso para outras pessoas usarem e elas darem a opinião delas a respeito do protótipo. Para alguns investidores também, isso é muito importante. Geralmente, quando você está fazendo um app e você quer receber investimento para poder fazer esse app, você faz isso ou na etapa de escopo, ou na etapa de protótipo, ou às vezes nas duas juntas, que aí pode sim a gente chamar de uma etapa de projeto.
né? E aí esses dois, nessa etapa é onde os investidores gostam de colocar a grana, porque é uma etapa onde o aplicativo ainda não está pronto, mas se ele vê que a ideia tem potencial, ele consegue pagar mais barato e entrar mais cedo. Então, é uma etapa extremamente importante. Não é em todo projeto que a gente consegue fazer. Aplicativos muito pequenos, por exemplo, não vale a pena a gente fazer um protótipo, até porque o aplicativo é muito pequeno, já vale mais a pena a gente ir direto para o desenvolvimento, mas nada passa pela etapa do escopo sem ter um escopo muito bem definido, tá? E mais importante ainda do que o protótipo é o escopo nesse aspecto, porque o protótipo ele advém do escopo. Então, o escopo ainda é o mais importante. O protótipo é super importante em alguns casos, não todos, mas também pode elucidar bastante a cabeça da pessoa que está querendo fazer o aplicativo. Quarta etapa é a etapa de desenvolvimento de fato. Né? O que é essa etapa de desenvolvimento? A gente vai pegar aquele protótipo, vai entender quais são as funcionalidades daquele protótipo e vai começar a colocar aquilo tudo em prática. Né? Vai começar a codar para cada uma das plataformas ou desenvolver uma plataforma híbrida. Vai começar a implementar bancos de dados, servidores, tudo aquilo que a gente precisa ter para um aplicativo funcionar de fato. E aí, depois que a gente já tem a etapa de scope e a etapa, em alguns casos, de protótipo, né, fazer essa etapa fica muito mais simples, porque tudo fica muito claro sobre como o aplicativo deve funcionar. Geralmente, quando a gente tem um protótipo, do protótipo para o desenvolvimento não é tão doloroso fazer. Né? O que é doloroso fazer, às vezes, é alguma integração. O que é essa integração? É quando você tem um outro serviço que é paralelo ao seu aplicativo, mas que seu aplicativo dependa dele. Casos claros de integração são pagamentos, você vai fazer pagamento pelo seu app, então você precisa estar integrado com uma aplicação de pagamento. Geolocalização, você precisa ter uma API para poder fazer a geolocalização. Mapas, entre vários outros serviços aí. Então essas integrações são a parte mais trabalhosa na hora de você desenvolver um app nessa parte de desenvolvimento, né? Tipo, começando a colocar a mão na massa, ter que lidar com esse mundo de outros aplicativos, mundo de outras integrações. E essa etapa de desenvolvimento também é a etapa mais cara do projeto. Você gasta um baita dinheirão com desenvolvedores, às vezes vários desenvolvedores para poder trabalhar no mesmo aplicativo. Com designers também, na maior parte das vezes, enquanto você está desenvolvendo o app, você já tem um time de marketing paralelo que já está começando a fazer um aquecimento do público, né, gerando expectativa e tal. Um caso clássico onde isso aconteceu foi o caso da Nubank, que a Nubank, antes dela ter o aplicativo pronto, ela já estava fazendo fila de espera para quando lançasse o app a galera já conseguisse integrar dentro da plataforma. Isso é extremamente interessante, isso é bem legal de fazer, tá? Então é uma fase que você gasta muito dinheiro. O processo de desenvolvimento em si, ele é um processo muito longo. Eu estimo normalmente, nessa etapa de desenvolvimento, de 3 a 6 meses para poder desenvolver um app por completo. Então, quanto mais atividades a gente conseguir executar dentro dessa mesma etapa, melhor, tá? E a quinta e última etapa que muitas pessoas ignoram é a etapa de manutenção. Todo software, especialmente aqueles que têm muitas integrações, eles precisam ser mantidos constantemente. Não adianta tentar fugir, não adianta tentar comprar um software igual você comprava antigamente, software de prateleira, né? Que você ia lá, comprava o CDzinho e tudo que estava naquele CDzinho era o aplicativo que você tinha. Isso não funciona mais hoje em dia, tá? Isso porque as próprias integrações já estão se atualizando constantemente. E por conta disso, é importante que a gente saiba que às vezes a gente vai precisar fazer alterações, às vezes vão surgir bugs no nosso aplicativo que não dependem nada da nossa aplicação. Não foi porque a gente não se preparou, não foi porque a gente desenvolveu alguma coisa errada, mas sim porque a integração, a parte que era necessária para o nosso software funcionar, ela está causando algum problema e a gente precisa ir lá e consertar esse problema. Então, essa última etapa de manutenção ela é extremamente importante. Algumas vezes ela interage com outras áreas, como por exemplo marketing. Se o pessoal de vendas vê que tem um fluxo que pode ser otimizado para poder vender mais a respeito de um produto ou fazer as pessoas se cadastrarem mais no aplicativo, é extremamente importante que essas pessoas passem isso para o time de desenvolvimento na etapa de manutenção e a gente faça essas otimizações, exatamente para a gente conseguir um resultado melhor no aplicativo como um todo. Então é isso, gente. Essas são as 5 etapas do desenvolvimento de um software. Saiba onde que seu aplicativo está. Geralmente ele provavelmente vai estar na primeira ou segunda etapa, né? Então, se ele está na etapa de brainstorm ou está na etapa de escopo, já é um caminho andado. Entenda exatamente o que é cada uma dessas etapas e veja o que você precisa para passar para as próximas etapas. É isso. Um abraço.